vamos fazer o corpo do dinossauro. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo até chegar de volta no marcador. Na carreira 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora a carreira de número 5. 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. 3 pontos baixos e um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer agora 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 6 com 36 pontos. 3, 4 e um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. A próxima carreira, que é a carreira de número 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 42 pontos. 5 pontos baixos, um aumento. Na carreira 8, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 48 pontos. Me perdi. 2, 4, 6, 5, 6 e um aumento. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer agora a carreira de número 9. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final da carreira 9 com 54 pontos. 7 pontos baixos, vou fazer um aumento. E assim a gente repete essa sequência até o final da carreira. Vamos fazer agora a carreira de número 10. 8 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 10 com 60 pontos. Sete, 8 e um aumento. Opa!
Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Nós vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 11 até a carreira 13, 60 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo 3 carreiras, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora a carreira de número 14. Nós vamos fazer alguns aumentos na frente só. Então, vamos fazer 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 vezes de 4 pontos baixos e um aumento. 6 vezes essa sequência. 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer mais 5 vezes, 4 pontos baixos e um aumento. Concluímos a sequência de 4 pontos baixos e um aumento, mais ou menos no meio. Agora, nós vamos marcar para definir onde vai ser bem na frente a barriguinha do dinossauro. Então, mais ou menos, né, no meio, para ficar esses aumentos na frente. Começamos mais ou menos aqui, vamos dobrar, vamos só marcar qualquer ponto aqui na frente. Deixamos este fio aqui. Quando a gente for fazer a montagem dele, a costura, a gente sabe que essa parte a gente precisa deixar para frente. Nós vamos fazer agora 6 carreiras de ponto sobre ponto. Nós finalizamos a carreira 14 e ficamos com 66 pontos, tá, pessoal? Não falei antes. Então, nós vamos fazer agora da carreira 15 até a carreira 20, ponto sobre ponto, 66 pontos. Vamos fazer 6 carreiras. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Nós vamos fazer agora a carreira de número 21. Vamos fazer as diminuições que a gente fez, os aumentos aqui na frente, vamos fazer as diminuições. Nós vamos fazer, então, 30 pontos baixos. Fizemos 30 pontos baixos, vamos fazer agora uma sequência de 6 vezes de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazendo juntas, 6 vezes, até chegar de volta no marcador. 4 pontos baixos e uma diminuição. Duas vezes mais 4. 4 pontos baixos e uma diminuição. Mais 3 vezes. Mais 2 vezes. Nós finalizamos a carreira 21 e ficamos com 60 pontos. Vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 22 e 23, de 60 pontos baixos.
sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar 2 carreiras. Na próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 54 pontos. Essa é a nossa carreira de número 24. Sete, 8 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 25 e 26 de 54 pontos baixos. Então, vamos fazendo 2 carreiras, depois a gente volta para continuar. Concluímos as 2 carreiras de ponto sobre ponto, agora nós vamos fazer a carreira de número 27. Vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos. 5, 6, 7 e uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. As próximas 2 carreiras, que são a 28 e a 29, nós vamos fazer também de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Então, são 2 carreiras de 48 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 30, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 42 pontos. 6 pontos baixos, uma diminuição. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. A carreira 31 e 32, vamos fazer de ponto sobre ponto. 42 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. 2 carreiras. Na carreira 33, nós vamos fazer agora 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 36 pontos. 5 pontos baixos, uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. A carreira 34, nós vamos fazer de 36 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer agora 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós ficamos no final da carreira 35 com 30 pontos. 4 pontos baixos, uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador.
Vamos fazer a carreira 36 e 37 de ponto sobre ponto. 2 carreiras de 30 pontos baixos. Em cada, né, gente? Então, vamos fazendo 2 carreiras, depois a gente volta para continuar. Na carreira 38, nós vamos fazer agora somente 3 diminuições. Nós vamos fazer, então, uma sequência de 3 vezes de 8 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final da carreira com 27 pontos. Então, vamos fazendo juntas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos fazer uma diminuição. Mais 2 vezes essa sequência. 8 pontos baixos. Sete, 8 e uma diminuição. Mais uma vez. Oito e uma diminuição. Faço um ponto, mudo o marcador. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto para finalizar o corpo. Então, 4 carreiras de 27 pontos baixos. Finalizamos as 4 carreiras, eu já fiz um ponto baixíssimo, cortei o fio, deixamos o fio comprido para a gente prender na cabeça. Vamos deixar este fio aqui na frente onde a gente marcou, para a gente saber que essa parte na montagem vai ficar para frente, que é a barriguinha do dinossauro. Então, vamos colocar enchimento, depois a gente volta para fazer a costura, para a posição, né? Posicionar todas as partes para a gente fazer a costura. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês da costura são os olhos e as pálpebras. Como eu comentei no vídeo, a gente pode usar esse olhinho que a gente fez de crochê, ou a gente pode usar os nossos olhos com trava, né? Eu deixei no material, na descrição deste vídeo, na lista de materiais, o tamanho do olho indicado para usar. Então, a gente fez esse olhinho de crochê, nós havíamos marcado, né, a posição dos olhos, eu coloquei exatamente em cima, ó, com o fio virado para cima, para o pontinho ficar para o lado esquerdo dos 2 olhos, ó. Então, os 2 posicionados com o fio virado para cima, nós vamos costurar um e a pálpebra para mostrar para vocês, depois vocês fazem o outro. Então, eu posicionei assim, coloquei bastante alfinete para não sair do lugar. Vou pegar o meu fio branco, eu vou fazer a costura como se fosse a costura de um focinho em cima, né? De uma parte aberta em cima de uma parte fechada. Nós, então, pegamos o ponto da cabeça, né? No corpo, no caso da cabeça. Passamos na cabeça, sempre bem pertinho, para não aparecer o ponto. E passamos no próximo ponto do olhinho, ó. Não podemos deixar nenhum fora. Essa costura toda eu mostro no meu vídeo da costura, que é bem completo e bem bacana, pessoal. Quem tem mais dificuldade pode dar uma olhadinha que vocês vão gostar. Eu vou mostrar aqui alguns pontinhos só para vocês, não vou mostrar tudo. Se vocês quiserem olhar mais o vídeo da costura, assim, mais detalhado, podem acessar, eu deixo na descrição deste vídeo o link também, que ele é bem completo. Vale a pena a gente olhar quando a gente principalmente quando a gente é iniciante, né? Vale a pena assistir o vídeo.
sempre procurando passar bem pertinho para não aparecer o ponto branco. Gente, se tiver muito barulho, vocês me desculpem, mas como eu estou gravando num sábado de manhã, as pessoas estão em casa e no nosso prédio a acústica é bem ruim, então talvez vocês escutem alguns barulhos. Me perdoem se vocês escutarem alguma coisa, mas nós precisamos fazer para não atrasar o nosso vídeo, né? Temos que colocar tudo no ar, então eu só tive como gravar hoje de manhã, que é sábado. Olha que bacana que tá ficando a costura, ó, gente. Os detalhes, os acabamentos são bem importantes nas nossas peças. Sempre precisamos cuidar muito do acabamento. Primeiro a gente encanta visualmente, né, gente? Depois na qualidade. Visualmente é bem importante. Sempre cuidando para pegar todos os pontos do olho, para não ficar sobrando nenhum, se não aparece, né? Se a gente deixa um fora, fica uma alcinha do ponto mais saliente aqui, daí fica feio. Vamos passar de volta aqui embaixo para fazer o arremate. Não, vou deixar aqui em cima, porque aqui a gente vai colocar a pálpebra, daí não vai aparecer. Vamos arrematar em cima. Aqui. Agora, vamos colocar a pálpebra. Nós vamos prender ela do lado do avesso. Se vocês preferirem, pode ser do outro lado. Mas fica legal que ela vai dar uma diferença de ponto, ó. E destaca mais. Vamos prender assim. Vou colocar alfinete. A pálpebra cobre um pouquinho o branco do olho. Nós vamos prender nas laterais e aqui atrás, por cima. Mesma coisa como a gente fez para prender o olho, ó. Um ponto na cabeça, um ponto na pálpebra. Aqui, este primeiro podemos tirar.
Aqui a gente pode passar, ó, pela alcinha do ponto, ó. Não precisamos puxar muito para não ficar muito marcado. Ó. Passamos só pela alcinha. Que ela fica mais erguida, assim, fica com mais formato de pálpebra, né? Ó. Vai ficar bem legal. Então, esta é uma opção se a gente não tem os olhos com trava, tá, pessoal? E se a gente tiver o olho com trava, a gente vai colocar o olhinho aqui, fixar ele no buraquinho que a gente marcou e vai costurar da mesma forma, exatamente da mesma forma, a pálpebra por cima. Deixa eu mostrar o que eu fiz com o olhinho com trava pra vocês. Ó, neste dino aqui, eu coloquei o olhinho com trava, ó. E costurei a pálpebra por cima, exatamente como eu estou fazendo neste aqui. Aqui eu só passei um fio branco, ó, pra fazer este branquinho do olho. Só passei, né, um fio branco. Bem simples. Aqui já podemos tirar. Aqui a gente pega o último pontinho, ó, pra ele não abrir, né? A gente pega bem na frente o ponto. Agora, a gente passa lá pro outro lado. E vai fazer a mesma coisa com esta lateral. Vou tirar aqui, não precisa mais. Aqui, o que que eu fiz? Eu fiz um nozinho, ó, com esta outra pontinha. Depois a gente puxa pra dentro. Não aperta muito, só faz um nó, ó. Com a agulha, a gente coloca no mesmo buraquinho onde a gente saiu, só pra puxar pra dentro o nó. Ó. Puxa um pouquinho, faz uma forcinha, ó. Tem que entrar. Não tá entrando. Talvez eu não tenha passado no lugar certo. Vamos ver. Acho que eu passei em cima de um fio, tem que ser bem no buraquinho. Vamos ver. Vamos de novo. Agora sim. Ó, entrou. Vamos tentar puxar o outro fio assim, senão a gente coloca a agulha e empurra ele pra dentro. Pronto, só pra empurrar pra dentro. Olha como fica bacana também esse olhinho, né, gente? Eu gosto bastante. E ele é bem seguro, né? Pra criança, então, é perfeito.
Então, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou fazer, depois eu volto pra gente continuar as outras partes. Como o dinossauro é grande, né, pessoal, e é difícil de mostrar na câmera todo montadinho, assim, a posição de cada parte do corpo dele, então, nós vamos fazendo um de cada vez. Agora, então, nós vamos definir a posição da cabeça. Então, nós vamos posicionar a cabeça um pouquinho inclinada para cima, ó, levemente inclinada para cima. Vamos contar do anel mágico do final da cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Começamos a aprender na carreira 7, então, do final da cabeça. Colocamos bastante alfinete, todo ao redor, ó. E cuidando também para a nossa marcação da barriguinha, onde a gente marcou que ela é um pouquinho mais saliente, ficar virada para frente. Então, essa é a montagem da cabeça no corpo. A costura eu não vou mostrar para vocês, como eu disse, eu tenho um vídeo no canal bem completo de costura, então não vou mostrar em todos os vídeos, né, fazer a costura porque não tem necessidade. Quem tem dificuldade de costurar peça aberta com peça fechada, lá tem explicando bem direitinho que fica bem perfeita essa costura. Então, eu vou fazer a minha costura aqui e depois eu volto pra gente continuar fazendo as outras partes. Vamos agora ver a posição das patas de trás, das patinhas de baixo e da cauda do dinossauro, pra gente prender bem direitinho para ele ficar sentado. Então, eu coloquei enchimento, a gente pode fazer assim, ó, pode colocar enchimento e aqui no final, depois, deixamos um pedacinho da abertura e podemos colocar mais um pouco de enchimento na cauda. Então, prendi a cauda bem centralizada nas costas, contando do anel mágico do final, aliás, do início do corpo, né? Bem embaixo, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª carreira, a gente começa a prender a cauda. É só centralizar bem ela e deixá-la aberta, né? Que ela vai fazer já o desenho certinho pra gente prender. As pernas, as patas de trás, gente, vou mostrar pra vocês. Lembram que a gente não colocou enchimento na parte de cima? Então, eu vou tirar uma aqui, eu deixei bem pouquinho preso, ó, pra mostrar como é que eu faço, pra ela ficar bem modelada no corpo, né, bem certinha. Deixamos, então, essa parte de cima sem enchimento, ó, deixei bem vazio. Um dedo, ó, mais ou menos apertando assim, um pouquinho mais de um dedo, né, aparecendo a pontinha. Deixamos sem enchimento. Com a parte dos dedinhos virado para cima, nós vamos fazer ela ficar como se fosse uma entrada aqui para dentro, ó, pra gente moldar ela no corpo, né? Apertamos aqui, colocamos ela no corpo, daí nós vamos definir a posição. Eu já defini a primeira perninha, então fica mais fácil, vou me guiar por ela. Mas, se não tivesse colocado, né, a perninha ainda, a gente ia sentar o dinossauro e ver se ele fica bem certinho apoiado no chão. Podemos, claro, contar depois a quantidade de carreiras aqui, mas sempre antes mesmo definindo a quantidade de carreiras de distância, para a gente prender a pata, nós posicionamos as duas, sentamos o dinossauro para ver se ele fica certinho alinhado as duas patinhas no chão, ó. Se ela fica, não tem como mostrar, né, gente? É difícil de mostrar. Mas se fica bem certinho as duas sentadinhas no chão, alinhado com a cauda. Apoiado, né? Apoiado, quando ele senta, as duas ficam apoiadas. Então, vamos prender esta. Aqui, então, eu quero primeiro mostrar para vocês como eu faço com os alfinetes, para ficar bem preso, ó. Eu pego um ponto da pata e um ponto do corpo e eu volto ele pra pata, ó. Ele fica bem firme, não sai do lugar. Assim fica mais fácil de prender. Vamos cuidar para não se espetar, né, gente? Que eu já me espetei várias vezes.
Mas qual é a artesã que não levou uma espetadinha, né, gente? Ó, eu prendo assim, fica bem mais fácil de fazer a costura no corpo e volta pra pata. Ela não sai do lugar, ó, fica bem firme. Eu gosto muito desta forma de prender. Então, vamos ver aqui como a gente vai contar as distâncias. Então, a gente fixou as duas patinhas, contando também do anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 9ª carreira. Vamos ver se aqui não ficou muito perto. 8. Mas aqui é só a gente dar uma ajeitadinha, voltar um pouquinho que já... Assim. Cuidamos também para ficar alinhado aqui na frente, né? Não pode ficar uma mais para frente que a outra. Os dedinhos para cima. E quando nós sentamos o dinossauro, ó, ele fica bem certinho sentadinho, apoiado nas duas patinhas da frente e na cauda. Então, nós vamos fazer a costura pegando um ponto da pata e um ponto do corpo. Eu vou mostrar a costura de uma delas. A costura da cauda é também como se a gente fosse fazer uma costura de pescoço, né, gente? Então, também não vou mostrar, não há necessidade. Então, vamos fazer assim, eu vou costurar agora a cauda, vou costurar uma patinha e depois eu volto para mostrar para vocês a costura da pata, que essa costura aqui é bem importante. Então, eu mostro para vocês como a gente faz essa costura. Voltando, então, né, pessoal, finalizei a costura da cauda, ó, como fica bem parelhinha essa nossa costura. Fica bem bacana, ó, fica bem um acabamento perfeito. Agora, eu vou mostrar pra vocês, então, a costura da patinha de trás. Eu já costurei uma, vamos costurar a outra juntas pra gente aprender. Ela é um pouquinho mais difícil, mas é só a gente ter um pouquinho de paciência que a gente faz, a costura fica bem bacana também. O nosso fio, então, finalizamos no anel mágico e deixamos o fio comprido. Nós vamos costurar daqui pra cá, vamos passar um ponto aqui no meio da coxa e vamos voltar um pouco pelo outro lado. Então, começamos aqui, eu vou tirar um alfinete para não atrapalhar, pra gente conseguir visualizar melhor. O que que eu faço? Eu pego um ponto do corpo, ó, não precisa ser só um pontinho, né? Pode ser 2 pontos. Vamos fazer só no início um ponto, então, pra ficar bem firme a costura. Vamos agora passar pela lateral da pata. Vou colocar aqui no próximo ponto, ó, vou sair. Pegamos um ponto da pata. Aqui nós temos que cuidar para o nosso fio não ficar muito para fora, para ele não aparecer. Então, procuramos pegar, vou tirar aqui, não precisa, porque eu tô segurando, agora não precisa. Nós pegamos, então, um ponto mais interno, ó, para não aparecer o fio, ó. Eu peguei 2 pontos, agora não precisa ser em todos eles. Puxamos bem. No mesmo sentido, ó, na mesma direção, não mais pra frente, não mais pra trás, nós vamos entrar na pata. Bem retinho pra cima, ó, pra ficar parelhinha a costura. Pegando um pouco mais embaixo. Peguei 2 pontos também, ó. Puxamos bem. Ó, se não aparece, fica bem fechadinha a nossa costura e não aparece o fio. Mais 2 pontos do corpo. Dois pontos da pata. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos entrar no corpo, na frente, ó, e vamos sair uns 3 pontos, mais ou menos, ó. E vamos entrar na patinha, ó, já direto. Colocamos a agulha. Saímos de volta no corpo.
Ó. Saímos aqui na pata, né? Agora nós vamos entrar no corpo de novo para fazer o ponto. Assim fica também preso no meio, ela fica mais firme, ó. Puxamos bem. Vamos entrar no corpo novamente com o ponto. E sair mais pra frente pra gente começar a fazer a costura na lateral. Ó. Então, a gente fez um ponto aqui no meio. Aqui tá aparecendo o fio, ó. Então, a gente tem que puxar bem, ó. Puxamos bem pra não aparecer. Pra ficar bem justa a costura. Vamos tirar este alfinete. Sempre cuidando pra não tirarmos da posição, ficar certinho, né? Vamos pegar aqui um ponto da pata. Um ponto do corpo. Costuramos aqui mais pertinho, para ficar bem firme. Puxando bem o fio. Para ficar bem firme, eu vou fazer mais uma vez, vou passar de novo aqui pegar uma outra parte da patinha e do corpo, ó, vamos passar mais uma vez. Até o meio para ficar bem firme. Aqui nós já podemos sair aqui em cima e fazer o arremate. Vamos arrematar o fio. Escondemos lá para dentro. Podemos ajeitar agora um pouquinho o enchimento aqui. Pronto. Finalizamos a costura das patinhas de trás, ó, ficou bem firme, e da cauda. Vamos
costurar agora as patinhas da frente. Nós finalizamos, então, a costura da pata e da cauda. Eu já coloquei as escaminhas, distribuí elas, 2 na cabeça, uma nas costas e 2 na cauda. E já fiz a costura. Essa costura eu não vou mostrar para vocês, porque ela é a mesma forma que a gente faz a costura de orelha. Então, se vocês quiserem assistir o vídeo da costura para ver a costura de orelha, é bem igual. Nós vamos agora costurar as patinhas da frente. As 2 patinhas eu encerrei o fio, ó, fiz um arremate, cortei o fio, vou usar o mesmo fio para costurar as 2. Então, coloquei fio em uma agulha, eu estou usando uma agulha de boneca, essas agulhas grandes, mas vocês também podem usar agulha de tapeçaria. Como o pescoço ele não é muito grande, né, não é muito largo, a agulha de tapeçaria, o tamanho dela é suficiente. Então, como nós vamos fazer? Posicionamos os bracinhos, as patinhas da frente, deixando mais ou menos umas 3 carreiras de distância da cabeça. Lembrando de deixar os dedinhos virados para cima. Nós vamos pegar um ponto do braço e um ponto do corpo. Vamos fazer a costura, podemos atravessar e costurar os 2 juntos. Então, vamos começar aqui, pegando a costura posicionamos. É difícil de mostrar, né, gente? Como ele é grande, é mais difícil de mostrar. Já caiu aqui. Então, vamos começar em um deles, depois a gente coloca o outro. Vamos fazer a costura 1, 2, 3, 4 na 5ª carreira. Pegamos vários pontos aqui, uns 4 pontos, e passamos o fio, ó. Deixamos uma pontinha aqui pra gente depois fazer o arremate. Deixamos assim, posicionamos aqui no corpo. Deixando 4 carreiras. Eu vou costurar ele um pouquinho inclinado, ó, fazer um ponto assim. Pra deixar o braço inclinadinho, ó. Voltamos, deixamos um pouco mais, voltamos no braço, pode ser no mesmo lugar. Aqui nós puxamos bem. Ó, pra ficar bem firme. Agora, a gente pode atravessar. 1, 2, 3, 4, 5 na 5ª carreira. Vamos sair no outro lado na mesma. Aqui. 1 acima. Já vamos passar na outra patinha. Puxamos aqui. Na outra, a gente faz a mesma coisa, ó.
Voltamos lá para dentro do corpo e saímos aqui para a gente fazer o arremate com o fio que a gente deixou. Puxamos bem. Vamos esconder o fio. Pronto, prendemos as patas da frente. Lembramos quando colocamos enchimento, né? O que eu comentei para vocês não colocarem muito aqui para não ficar muito alto essa parte de cima da pata. Finalizamos de prender todo o nosso dinossauro, gente. Olha que bacana que ficou.